Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e vocês lembram dessas rosas de tecidos que eu fiz em um vídeo faz muito tempo? Então, atendendo a pedidos, hoje eu vou te ensinar a fazer as hortênsias. Fica ligadinho aí, não perde nada! E para dar início, nós vamos precisar de um pedacinho de cartolina preta, é um pedacinho bem pequenininho, e eu vou usar esse objeto circular que eu tinha aqui por casa. E eu vou mostrar para vocês que ele mede mais ou menos 4,3 centímetros. Se você quiser, você pode fazer ele até um pouquinho mais, mas eu recomendo que ele seja mais ou menos desse tamanho, para que as florzinhas não fiquem muito pequenininhas. Nós vamos fazer um círculo e vamos cortá-lo. E o tecido que eu decidi utilizar para essa manualidade é um tecido que eu não sei o nome dele, eu só sei que ele é bem sintético, ele é assim até meio áspero e ele desfia bastante. Mas para fazer esse tipo de trabalho ele está bem, não precisa ser 100% algodão e é um tecido barato. Eu já fiz algumas das hortênsias anteriores com ele, deu certo, então eu vou repetir. Então, pra gente dar realmente início ao que é a hortênsia, eu vou explicar pra vocês o que eu estou fazendo aqui. Eu peguei o meu molde e fiz esses desenhos em cima do tecido. Eu estou usando uma caneta preta para que vocês possam ver melhor no vídeo, mas se vocês quiserem, preferirem, pode fazer a lápis, que fica um produto mais limpo. Porém, eu também tenho que te dizer que você não vai ver isso do outro lado. Esse é o avesso do tecido. Esse tecido tem 34 centímetros de largura por 31 de altura. Você não precisa mais do que isso. Embora o meu ainda não esteja cortado, é esse o tamanho que a gente vai precisar, 34 por 31. Vou pegar o meu círculo, vou colocar em cima do tecido, mais ou menos no centro. Vou usar a caneta para ajudar a fazer a marca do círculo e pronto, já tenho o meu primeiro molde. Depois vou mover um pouquinho o círculo de lado, deixando mais ou menos meio centímetro de distância e vou colocá-lo novamente bem na lateral do outro. Já que o meu tecido é de quadrinhos, eu vou me ajudar com as linhas do quadrinho, mas se você não tiver e quiser usar uma régua, você também pode usar. Vou fazer 5 círculos no centro, vou descer para a próxima linha e fazer outros 4 círculos, intercalando os círculos no meio dos 2 primeiros que eu fiz acima. Eu acho que dá para entender pelo desenho o que eu quero dizer. A gente simplesmente vai fazer linhas de círculo, sendo que a primeira são 5, a de baixo são 4 e a de baixo são 3. Subindo a gente faz a mesma coisa, repete esse mesmo processo, 4 e 3 lá em cima. Então vai ser mais ou menos um efeito espelho, deixando meio centímetro de cada lado dos círculos, para que assim a gente tenha um espaço para depois fuxicar. Eu gostaria de dizer a vocês também que essa ideia original é da Daisy de Paula, uma artesã, e ela fabricou uma régua que tem esses círculos todos feitos, então você só tem que riscá-los dentro. Mas como eu moro aqui na Espanha, não tenho como comprar essa régua lá no Brasil. O que eu fiz? Inventei a minha ideia, que é fazer círculo pequeno e ir colocando um do lado do outro. Quem não tem cão, caça com gato sempre. Mas a ideia dessa senhora eu vi pela internet há muitos anos atrás. Deixo então o nome dela aqui para vocês, para que caso vocês queiram comprar a régua dela, vocês possam encontrá-la. Para costurar eu vou utilizar uma linha de pipa, uma linha número 10, e vou colocá-la na linha e dar um nó somente em uma das pontas, em uma das extremidades, a outra vai ficar solta. Para você que nunca fez um fuxico antes, eu vou te explicar que a gente vai fazer simplesmente um ponto alinhavo. Se você não sabe de pontos, eu tenho um vídeo aqui no canal que te explica e vou deixar aqui no card. Simplesmente a gente desce com a agulha e sobe com ela. A gente vai usar a linha que a gente riscou antes para poder ser a nossa guia. A gente vai fazer bem em cima dela todos os pontinhos. Quando você terminar de alinhavar, você vai ter um trabalho assim. A gente vai puxar a linha um pouquinho só para deixar uma ponta para fora lá no começo e a gente vai passar a tesoura cortando a ponta de cá. Mas é importante você deixar pontas para fora, já que a gente vai ter que fuxicar isso depois, ou seja, a gente vai dar um nó aí, mas a gente vai fazer primeiramente todos os círculos iguais. Vamos fazer todo esse trabalho que a gente fez nesse primeiro e depois somente a gente vai puxar ele e franzir. Você vai entender agora o porquê. E como um passe de mágica, nós já temos todos feitos. Como vocês podem observar, as linhas estão para fora, as pontinhas que eu expliquei para vocês para deixar, e eu cortei em volta dele todo, deixando mais ou menos 2 dedos a 3 de cada lado. Porque eu vou precisar desse tecidinho para poder fazer um fuxicão depois com toda a hortênsia, que é o que vai dar a forma para a flor. O passo agora vai ser bem fácil, a gente simplesmente vai ter que franzir pegando as 2 pontas da linha,
de um dos círculos. Eu prefiro começar pelo meio. Você pode ver que ele vai fazer um gordinho do outro lado. Pois é isso mesmo que você tem que fazer. Puxa bem e faz um nozinho. Eu costumo dar 2 a 3 nós nessa parte e fazer com que o franzido fique bem fechadinho aí no centro. É um trabalho um pouco chatinho, sim, porque você tem outras linhas em volta e você não pode dar nó nelas. Você tem que fazer um a um desse passo e fazer com que elas vão ficando bem franzidinhas e bem fechadinhas. O resto da linha a gente corta depois. Ao terminar de franzir tudo, você vai ter esse emaranhado aí atrás, mas não se preocupe que tudo dá certo. A gente simplesmente passa a tesoura e voilá, você já tem algo bem cortadinho, bem aparado, bem bonitinho. Mas o importante mesmo é esse outro lado que nós temos aqui, que é o que vai fazer as nossas mini hortênsias, ou seja, as florzinhas, porque uma hortênsia nada mais é do que uma flor cheia de florzinhas. E para fazer as florzinhas eu vou utilizar essas miçangas, elas são pequenininhas. Se vocês quiserem, vocês também podem utilizar mini pérolas, vai ficar um charme. A linha continua sendo a linha 10, porque eu acho que vocês vão entender melhor, vão enxergar melhor no vídeo se for com a linha 10. Se não, você usa uma linha forte da cor do seu tecido. Comecei lá por detrás com um nó na linha e saí bem no centrinho do gominho que eu tinha. Passei ela por debaixo do gominho e vou puxá-la com vontade, com força, para que ela possa franzir. Feito isso, eu vou voltar com a minha agulha lá no centro novamente, onde eu comecei. Sempre eu volto ao centro. Se for preciso, dá a volta no trabalho, para você poder enxergar melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra parte do gominho, ou seja, na parte da frente. Vou fazer assim uma linha reta, ou seja, se eu fiz para a direita, agora eu faço para a esquerda. Desço novamente com a linha. Tenha cuidado para não enroscar nos gominhos e puxe. A gente vai franzir e a gente vai dividir esse gominho em 2. Volto a sair novamente no centro e agora a gente vai dividi-lo em outra parte. Naquela parte que a gente ainda não tinha costurado, pois então, a gente vai dividir do outro lado. Vamos puxar a linha bem forte e vamos sair lá do outro lado novamente. Voltamos a agulha pelo centro e vamos agora fazer pela parte da frente. Se eu tinha feito para a parte de cima, agora eu faço pela parte de baixo. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo. A conclusão é que a gente vai ter que dividir um gominho inicial em 4. E ele vai ficar assim, ó. Simplesmente é passar a linha de um lado para o outro. Quando a gente terminar, a gente volta com a linha lá no centro novamente e é então que a gente coloca a miçanga. Coloca ela no centro da agulha, puxa e volta com a agulha para trás novamente, fazendo com que ela saia lá no avesso do nosso trabalho. Quando a gente chegar no avesso do nosso trabalho, a gente vai ter que fazer um nozinho. Se você quiser, por segurança, passar mais vezes a linha na miçanga, e sinta-se à vontade. Simplesmente a gente faz 1 ou 2 nozinhos aí atrás e não precisa cortar a linha. É importante a gente fazer esse nozinho porque a gente vai passar para o próximo gominho. E se a gente for puxar o outro gominho, talvez a gente estique muito esse. Então a gente dá um nó de segurança e começa novamente o nosso trabalho no próximo gominho que estiver do lado. Eu espero que tenha ficado tudo bem claro e no final você vai ter assim várias florzinhas para poder compor a nossa hortênsia. E para que ela fique bem redondinha, a gente vai precisar fazer um fuxicão com ela. Então a gente vai começar dando nó na linha e fazendo aquele mesmo primeiro ponto que a gente fez na florzinha antes de fazer os gominhos. Esse ponto se chama alinhavo, como eu expliquei para vocês, e a gente vai fazer colocando a agulha para cima e para baixo, para cima e para baixo, fazendo um vai e vem até o final. Quando a gente terminar, a gente enche ele com um pouco de manta acrílica e puxa o fio para que assim ele possa franzir. A quantidade de manta acrílica que você vai colocar dentro será de acordo com o vasinho que você for fazer. Então eu indico que se você for fazer um vasinho com mais hortênsias, você encha menos. Se você for colocar ela sozinha bem no centro de um vasinho, encha um pouquinho mais, porque daí vai ver mais a lateral dela. Quando você terminar o fuxico, não esqueça de dar vários pontos fechando bem esse fuxicão, porque senão ele solta, apertando bem, mas tem cuidado para não arrebentar a linha. Com 2 ou 3 pontinhos que você dê para poder fechá-lo, será suficiente. E para as folhas eu usei um pedacinho de feltro, eu usei um feltro verde de vários tons, na verdade de verde, para fazer as folhagens. Eu simplesmente dobrei ele na metade e cortei ele assim a olho mesmo, fiz um formato, vamos dizer, de coxinha. O pensamento gordo sempre vai comigo.
E no final da coxinha eu fiz um biquinho e pronto, quando eu abri tinha uma folha. A folha da hortência ela é meio arredondada, por isso que eu fiz ela assim. Em realidade eu cortei todas iguais, em tons diferentes, e depois eu fiz um caseado em uma, outras eu deixei lisa simplesmente da mesma forma que eu cortei. E aí no momento de você fazer o composê, de você montar o seu vasinho, você vai colando ela de diferentes formas, que vai ficar um vasinho bem bonitinho. Chegamos na hora da montagem. Você vai montar um vaso com a gente? Não, não vou montar, porque eu já tenho vários vasos em casa, não preciso mais de vaso de hortênsia, mas eu vou te explicar passo a passo como você tem que fazer. Primeiro você escolhe o seu recipiente. Eu tenho esse baldinho, que no meu caso é até maior do que os que eu tenho atrás. Depois, você vai precisar de algo para encher embaixo. Eu estou usando jornal ou propaganda velha. É suficiente para você colocar lá dentro, aperta um pouco para que ele fique bem compacto lá embaixo, tá? Aqui é só uma amostra. E aí você preenche ele até quase chegar na boca do vaso. Depois disso, você vai pegar musgo, fibra de coco, serragem, o que você tiver na sua casa. Eu estou usando fibra de coco porque minha mãe me deu um pacote enorme e eu tenho para todo o resto da minha vida. Vou colocar com cola quente essa fibra de coco em cima do jornal. Depois disso, a gente vai colocar as folhagens. Aí você vai intercalando as folhas e vai pondo. Não precisa e não é necessário colocar em volta de todo o vaso, porque senão você vai tampar a sua fibra de coco, a sua serragem ou o que você colocar aí antes. Coloca umas 3 ou 4. Depois você vai colocando as hortênsias. Tudo isso com cola quente, que é o que vai fazer com que ela se pegue aí e se grude. Quando você terminar de colocar as hortênsias, você vai dobrando algumas folhas e vai colocando elas assim estrategicamente, umas entre as outras. E aí você vai ter um vasinho como esse que eu tenho, que você gostou tanto. Tá vendo? Dá pra ver que você tem a fibra de coco, que você tem as flores, que você tem as folhas, dá pra ver tudo. Dá até pra ver o jornal ali embaixo. Se eu der uma afastadinha na folha, dá pra vocês verem a pontinha do jornal, porque esse vasinho já caiu no chão tantas vezes, já que a minha gata derruba ele do armário. Mas tudo bem. Esse vai ser o vasinho que você vai ter em casa. Esse não, um parecido. Aproveitando esse vídeo, eu quero também responder a outras perguntas frequentes. Primeiro era, como você faz a hortênsia, que eu já te mostrei nesse vídeo. Segundo, aonde você comprou essa pistola? Pois em um supermercado alemão chamado Lidl. Eu comprei ele aqui na Espanha, porque nós temos esse supermercado em vários lugares da Europa. Ele vem com essa maletinha, vem com 3 bicos, o que tá na pistola e esses 2, mais o cabo e o suporte. É uma máquina fantástica, mas eu não sei onde você pode encontrar no Brasil. Esse supermercado ele tem produtos próprios, portanto eu não sei te dizer onde você vai encontrá-lo. Talvez na 25 de março, talvez em uma página web, no Google, no Mercado Livre, não sei onde você vai poder procurá-la. O nome dela é Parkseed, que eu tô te mostrando na tela, e é a única coisa que eu posso fazer para te ajudar é isso, amiga. Não tem como eu te ajudar desde aqui. Terceira pergunta. Quanto vai custar esse vasinho? Por quanto eu posso vendê-lo? Não sei. Não sei fazer coisa de mercado, eu não vendo os meus produtos. Eu somente te ensino a fazer aquelas coisas que eu sei fazer. Eu espero que tenha sido de ajuda para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se for assim, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E nada, se você tirar uma foto, coloca nas suas redes sociais e me etiqueta, que eu vou adorar vê-lo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!